E aí, galera, aqui é o professor Marquinhos, o professor Marcos Fonseca, né? Fui convidado pelo professor Ney para fazer um comentário sobre a prova de linguagens, correto? E aí, ansioso? Foi bem no simulado? Tá a fim de faturar a premiação? Hã? Muito bem, então vamos comentar um pouco sobre essa prova que serve para você estabelecer uma espécie de estratégia até a prova do Enem, certo? Então vamos lá, eu vou comentar a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias. Vamos fazer uma coisa assim meio protocolar, né? Vou estabelecer a minha formação acadêmica, eu sou formado em letras, né? Sou mestre em língua portuguesa pela Universidade Federal do Acre e há mais de 15 anos como professor de ensino médio, correto? Trabalhei 10 anos no Colégio Classe A e, convidado pelo professor Ney, vou comentar esse simulado para você que quer atingir uma nota excelente na prova de linguagens. Vamos à primeira questão, meus amigos, porque vamos direto ao assunto, né? A primeira questão, TICs, Tecnologias da Informação e Comunicação. Pelo menos nessa prova, na prova do domingo, você vai encontrar pelo menos 3 questões envolvendo TICs. E aí você fala, professor, mas TICs envolve o que exatamente? Qualquer tipo de tecnologia envolvendo a comunicação. O que você tem que perceber nesse tipo de questão? Pela experiência de resolver muitas questões envolvendo esse tipo de competência, veja bem, você vai procurar na questão. A resposta certa, o encaminhamento para a resposta certa, muitas vezes passa por conhecer um pouco a ferramenta, o aspecto pessoal, né? O aspecto individual da ferramenta. O que faz do Twitter uma ferramenta diferente do Message? O que faz do Twitter uma ferramenta diferente do WhatsApp? Então, conhecer as novas tecnologias, como as pessoas se comunicam, né? Repassam textos, isso é fundamental. Eles podem cobrar o conhecimento, né, peculiar da ferramenta trabalhada pelo texto ou, e principalmente, o impacto que essa ferramenta tem no dia a dia das pessoas. Vamos à questão 1, senhores. Prova de linguagens. São Paulo foi a 4ª cidade do mundo que mais tuitou em junho, diz estudo. Rio foi a 16ª. Vou fazer a leitura do texto? Não vou fazer a leitura do texto para você não, você já leu esse texto, você quer a resposta ao encaminhamento, correto? Então, no decorrer do texto, você vai perceber o seguinte, ó, dados que mostram que as pessoas estão muito conectadas ao Twitter, correto? Dados que mostram que as pessoas estão muito conectadas ao Twitter. E isso tem que te levar à reflexão, pô, né? Basicamente, o texto fala sobre a quantidade de pessoas que tweetam. Que impacto isso tem e por que elas estão tweetando demais? Correto? Diz o seguinte a questão, ó, vamos aqui ao comando. A partir desse contexto, né, o país, apesar de ter 8% das cotas do Twitter no mundo, 1,3% a mais que o Japão, responde por 6,6% dos twitters publicados. O Japão responde por 10,6%. Aí vem o comando da questão. A partir desse contexto, pode-se observar que o Twitter, essa ferramenta peculiar, então, ou a resposta certa caminha para a questão do aspecto particular da ferramenta, ou caminha para o impacto que a ferramenta tem. Como assim, professor? Por que estão utilizando tanto o Twitter? O que ele tem o que ele facilita no dia a dia das pessoas? Então, a resposta ela vai caminhar para isso. Vamos analisar as questões agora, senhores, diretamente. Letra A diz o seguinte, ó, é um serviço de mensagens que tem as mesmas características que outras ferramentas de comunicação que se utilizam. As mesmas? E por que estão utilizando justamente em grande escala o Twitter? Possui elementos similares ao e-mail, MSN, mensagens de texto, blogs, RSS, redes sociais, entre outros, mas alguns poucos fatores particularmente combinados transformam-no em uma ferramenta única. Mensagens que você envia pelo Twitter não podem ter mais de 130 caracteres ou tamanho aproximado de uma manchete de jornal. Você tem o primeiro momento que ele compara, certo? No segundo, ele aponta o aspecto peculiar da ferramenta. Isso justifica o uso excessivo, né? O texto fala muito sobre a quantidade de pessoas que utilizam, certo? Isso justifica a quantidade de pessoas que estão tweetando?
Aí vem aqui, letra B. Tem mensagens que são públicas, como um post de blogs, e você precisa dar permissão para as pessoas lerem o que foi escrito. Isso significa que você pode conhecer muitas pessoas interessantes no Twitter. Epa, conhecendo a ferramenta, você sabe que não é bem isso. E não é bem isso o foco do texto, né? C. As pessoas escolhem seguir o fluxo dela, das mensagens, né? Isso significa que no Twitter você pode ser interessante ou as pessoas escolherão não acompanhar suas atualizações. O texto trata disso. Cuidado, 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 vestibulando. Muito cuidado de você não colocar o teu conhecimento acima do texto. O texto não trata bem isso. Vamos analisar. Eu estou procurando aqui algo que encaminhe para ou um aspecto particular do Twitter ou algo que justifique porque as pessoas estão tweetando, que é o foco do texto. Letra D diz o seguinte, é um mecanismo onde se pode enviar e receber mensagens por uma variedade de formas. Opa, legal. Diversidade de formas, algo interessante. Incluindo telefones celulares. Em qualquer lugar, eu estou com telefone, em qualquer lugar posso twittar, né? PCs, websites, programas de desktop. E elas são transmitidas em tempo real. Isso significa que o Twitter pode adaptar-se, capacidade de se adaptar, né? Pode adaptar-se bem ao fluxo de trabalho de qualquer um. Então, isso justifica o fato de o texto abordar tanto o crescimento das pessoas no uso do Twitter, correto? Resposta certa aqui, vamos colocar aqui. Letra D, lembrando, ó, não é o que... Quando eu vou analisar a questão, né? Eu leio o comando da questão, leio algumas alternativas, vou ao texto. Ao procurar o texto, eu procuro provas que apontem para uma resposta e não para outra. Não é o que eu acho, é o que eu posso provar. Eu posso provar em diversos momentos do texto essa referência ao número de pessoas que tweetam e isso é justificado por quê? Porque o impacto dessa ferramenta no dia a dia é justamente porque é fácil de utilizar, correto? Resposta certa da questão 1, letra D de dado. Questão 2, novamente o impacto que as novas tecnologias têm no dia a dia das pessoas, né? Você tem que chegar com um pensamento bem claro em relação às TICs, ó. Universalizaram o conhecimento. O conhecimento se tornou mais acessível. Olha a evolução das TICs. Primeira TIC, a escrita. E se eu puxar mais no passado, as pinturas rupestres são TICs. São tecnologias de informação, certo? E aí você vem apresenta a escrita, né? a imprensa de Gutenberg, e aí você tem toda uma evolução do processo de passar informações, correto? Aí vem aqui um texto sobre o rapper Criolo, cara. Nossa, Criolo disponibiliza show completo para download gratuito. Opa, o título já aponta a temática. Uma notícia. É notícia? Se é notícia, o tópico da notícia, o título da notícia é uma síntese do que vai ser anunciado. Fique esperto. Né? Tem menino que reclama, professor, o Enem, a prova de linguagem é muito texto. Sabe lidar com esse tipo de texto? Captar a informação onde ela se encontra sintetizada? Olha o título. Criolo disponibiliza show completo para download gratuito. Download puxa para tecnologia. Compartilhar informações, disponibilizar, não vender, disponibilizar. Olha aí, ó. Deixou a informação disponível. Aí vem o texto, comando da questão. Com base no texto, percebe-se que, de novo, o que se repete é porque está se insinuando, fique esperto, correto? Com base no texto, percebe-se que, ao disponibilizar a sua obra para download gratuito, Criolo, letra A, interage com o meio virtual, beleza, mas abdica da qualidade no que diz respeito ao formato, diz aqui que ele vai disponibilizar o material, né, com qualidade inferior, desculpe, não viaje na maionese. Não é o que você acha, é o que você pode provar. Tenta provar aqui no texto que ele vai disponibilizar um material com qualidade inferior. Ele vai queimar o próprio filme, incoerente, próximo. B. Dialoga com diferentes plataformas de comunicação ofertadas tanto para o universo virtual quanto para o convencional. Opa, não, nada disso. O impacto maior é, poxa, ele está disponibilizando, poxa. Ele está tornando acessível. Poxa, a discussão é a questão sobre direitos autorais. Se a obra é minha, eu vou disponibilizar se eu quiser. Ele quer disponibilizar. Letra C. Democratizar. Lembra da palavrinha que eu utilizei antes de ler a questão?
Antes de ler a questão, universalizar o conhecimento tornou-se mais acessível. Professor Marcos, velhinho como sou, no meu tempo, quando o professor mandava fazer uma pesquisa, eu ia à biblioteca Francisco Meirelles, né? Ou José Pontes Pinto, e tinha que ir lá fazer pegava Barça, misturava, fazia aquela pesquisa. Hoje, em casa, você manda o camarada fazer uma pesquisa, vamos discutir sobre saneamento básico para construir um texto. Peguem os celulares, senhores, aí todo mundo com o celular rapidinho, vamos selecionar ideias para poder montar nosso texto. O conhecimento está mais acessível e o crioulo, quando ele disponibiliza, olha aqui a palavra-chave, eu provo, no texto diz isso, né? Democratiza seu trabalho, tornando-se dessa maneira um ícone da música popular brasileira na internet, certo? Democratizou o conhecimento, Dedidado, abdica do burilamento artístico, pois sabe que seu trabalho será transformado em documentos e nada a ver, está viajando. Demonstra zelo pela sua criação artística, mas evita torná-lo um produto musical do mundo contemporâneo. Disponibilizar em download não é tornar-se contemporâneo? Desculpe. Resposta certa, então, senhores, vamos marcar aqui com a canetinha certa. Democratiza seu trabalho, tornando-se dessa maneira um ícone da música popular brasileira na internet, certo? Na internet. Aí vem um pouquinho aqui gramática, 2 questões sobre tics, correto? E uma questão sobre gramática. Aluno fala, professor, quase não cai gramática na prova do Enem. Realmente, mas quando cai é aquela questão preciosa, fique esperto, correto? Não cai aquele conhecimento muito específico, muito, uma conjugação do verbo tal. Relaxa. Mas ter um conhecimento gramatical é fundamental para, primeiro, analisar os textos, segundo, escrever um bom texto. Correto? Então foram 2 questões de tics, agora vamos à terceira questão. Rapidamente, a transposição adequada da fala da personagem acima para o discurso indireto pode ser observada na seguinte passagem. Professor, o que é o discurso indireto? É quando o personagem não fala, é quando o outro fala por ele. Olha a frase aqui, ó. Ela insistiu, me dá esse papel aí. Preste bem atenção. Quando eu digo ela insistiu, quem vai falar agora, com esse travessão aí, que você está vendo, é a personagem. Aí ela diz o seguinte, ó. Me dá esse papel aí. Esse pronome demonstrativo básico, você aprende lá no ensino fundamental, esse é perto de quem ouve. Exemplo, ó. Eu estou falando, esta caneta é minha, perto de quem fala. Essa lâmpada é sua? Essa lâmpada é sua? Perto de quem ouve. Mas aquela bolsa não é nossa, distante de quem fala e de quem ouve. Essa, perto de quem ouve, esta, perto de quem fala e aquela, distante de quem fala e de quem ouve. Se ela diz, me dá esse papel aí, e eu vou passar para o discurso indireto, aí, meu amigo, eu tenho que me distanciar ainda mais. Se o essa é distante de quem está falando, e se eu for passar para o discurso indireto, no lugar de usar o essa, eu vou usar o aquela. Esta, pertinho de quem fala. Se eu falei essa, perto de quem ouve. Mas se outra pessoa for falar o que eu falei, vai falar aquela. Porque a menção está distante de quem está falando, correto? O que é um discurso indireto? É quando o outro diz o que eu falei. Se eu falei o essa, no discurso indireto é o aquele, né? Esse, aquele. E se eu digo aí, é perto de você. Se outra pessoa está dizendo o que eu falei, então não vai falar aí, vai falar ali. A chave aqui, ó, preste bem atenção, é você fazer a correta transposição do esse para o aquele e do aí por ali, ó. Preste bem atenção, resposta certa aqui, ó. Insistiu, né? Questão 3 aqui, ó. Insistiu em que lhe desse aquele papel ali. Letra E, meu amigo. Verifica aí, ó. Respostinha certa, correto? Vamos aí à próxima. Questão 4. A história da tribo Sapucaí, que traduziu para o idioma guarani os artefatos da era da computação que ganharam importância em sua vida, como o mouse, né, e o Windows. Desculpe, expressões típicas da internet que são traduzidas para a língua indígena, você está valorizando quem? A internet ou a língua indígena? Você está valorizando a língua indígena, né? Não está tirando o avanço deles, está fazendo com que eles adequem à sua própria língua o termo tecnológico. Para que isso, professor? Ora,
para que eu vou deixar de usar a minha língua? Se eu enfatizo a minha língua em um termo estrangeiro, é porque eu vou valorizá-la. A resposta, o texto vai falar sobre isso, a valorização da língua indígena, né? Porque é um patrimônio. Então você tem uma questão sobre o impacto das tecnologias e o uso que você pode fazer. Você pode absorver o novo, você pode simplesmente absorver o novo, ou você pode adequar o novo à sua língua, que é o que acontece aqui, correto? Vamos analisar da questão aqui, ó. O uso das novas tecnologias de informação, terceira questão sobre TICs e comunicação, fez surgir uma série de novos termos que foram acolhidos na sociedade brasileira em sua forma original, ou seja, na sociedade que utiliza o português, não houve mudança do termo estrangeiro, né? Não se mudou, não houve uma adequação, né? Houve uma adequação fonética, mas em boa parte dos termos não houve uma adequação na escrita. Então fique esperto que o diferente nesse texto, eu sempre falo em sala de aula isso para os meus alunos, observe o diferente na notícia, o que há de novo nessa notícia, o que há de interessante. Um bom leitor é aquele que consegue, em uma charge, em um texto, em um artigo, perceber o diferente, né? Às vezes você acha, professor, interpretar é complicado, tem muitas palavras complicadas. Não. Interpretar é olhar e conseguir perceber o diferente. Eu observei aqui que na notícia, o diferente, comparando o enunciado com o texto, o diferente é que a tribo indígena não fez o que a maioria da sociedade fez. Simplesmente absorveu o que vem de fora. Não, ele fez uma adequação, valorizando assim a sua língua. Fique esperto com isso. Questão 4 diz o seguinte: a possibilidade que o índio, certo? Poti, vislumbrou em relação à comunicação que a web pode trazer a seu povo e a facilidade no envio de documentos e na conversação em tempo real. Fica esperto. Será que é isso aqui? Ó? O texto trata da adaptação de termos da informática à língua indígena como uma reação da tribo Sapucaí. O que revela? B. O uso da internet para a preparação e envio de documentos, bem como a contribuição para as atividades relacionadas aos trabalhos da cultura indígena. C. A preservação da identidade. Opa! Lembra do discurso, da análise do diferente? Por enquanto, calma aí, vamos lá, vamos marcar aqui, ó. Acompanha aí, vamos marcar. A preservação da identidade. Outra dica, fique esperto. Veja quantas coisas são afirmadas na mesma alternativa. Às vezes a primeira afirmação é certa, aí você já ignora o restante. Vamos analisar. A preservação da identidade. Ok. Demonstrada pela conservação do idioma. Ok. Mesmo com a utilização de novas tecnologias características da cultura de outros povos, grupos sociais. Ok, o enunciado fala disso, o texto fala disso. Não é o que eu acho, desculpa, é o que eu posso provar. Eu posso provar aqui, né? O enunciado começa a falar que comum na sociedade é simplesmente pegar esses termos da língua de onde eles surgiram e simplesmente utilizar na sua língua, sem fazer nenhum tipo de adaptação. O diferente no texto dos índios Sapucaí é que eles fizeram adequação de acordo com a sua língua, valorizando sua própria língua. É o que diz aqui, ó, a preservação da identidade, certo? Depois, demonstrada pela conservação do idioma, mesmo com a utilização de novas tecnologias características da cultura de outros grupos sociais. Resposta certa, letra C de Cibele, meu amigo. Correto? Vamos para a próxima? Ei, professor, o senhor está demorando muito, desculpe. Ninguém falou que era simplesmente chegar e dar o gabarito. Está escrito aqui, ó, comentado. Tem que comentar, meu amigo. Tem que comentar. Fique esperto. Então, qual foi o impacto que as TICs tiveram nessa tribo? Eles se adequaram, simplesmente recebendo a expressão estrangeira e utilizando? Não. Eles adequaram a expressão estrangeira à sua língua. Ok? Resposta, então, da questão 4, letra C. Questão 5, né? Diana, também conhecida como Artemis, Idélia, era filha de Júpiter. E assim, mitologia grega. Cupido, deus do amor entre os romanos, identificado com Eros, grupo. Aí vem de quem lhe deram o aspecto, os atributos e as aventuras, né? Diana, né? De acordo com o texto, ao se considerar a personagem mitológica romana de casta, né? É o mesmo que chamá-la... Calma aí, só um instantinho. Castidade, né? Já ouviu essa expressão, castidade? Aí alguém fala, aí os alunos do João Bento vão falar, ei, leitura de mundo. O professor Nazareno fala muito, leitura de mundo, morde a língua, leitura de mundo, cara. É? Eu sou um aluno que só sabe marcar X ou sou um aluno que detém um certo conhecimento? Sou curioso. Às vezes a gente estabelece uns rótulos, né? Ah, ele é nerd. Não, ele é curioso.
ele lê alguma coisa e fala, pô, o que é isso? Eu não sei se é a escola ou a sociedade, mas quando nós entramos na escola, nós entramos curiosos. O bom aluno curioso, não é aquele que sabe muito, é o que é curioso. Parece que no decorrer da nossa vivência na escola, a gente perde, a escola às vezes poda, a gente perde a curiosidade. Pega um texto, tem um vocabulário diferente, certo? Não pergunta, passa batido, certo? Casto, castidade, certo? Pureza sexual, correto? Aí diz bem assim, ó, é o mesmo que chamá-la de púdica, pudor, tenha pudor, né? Uma frase machista, tenha pudor, mulher, tenha pudor, homem também. Pudor, púdica, pudor, casta, castidade. Resposta certa aqui, desculpe, né? Eu não sou nenhum nerd, mas a questão aqui, ó, é púdica. Abastada, rica, não. Amena, calma, não. Púdica vem de pudor. Castidade, eu tenho que ter pudor, né? Os religiosos buscam a castidade, né? As pessoas que escolhem ser castas até o casamento, certo? Tem mais a ver, pertence ao mesmo campo semântico. Eu não diria assim, aqui diz é o mesmo que chamá-la de, não é bem o mesmo, mas semanticamente se equivalem, correto? Resposta certa aqui, letra A. Vamos à próxima. Alguém fala, ei, professor, mas pode cair questões assim envolvendo vocabulário? Cara, mudou um pouco a estrutura da banca, cara, certo? FGV às vezes cobra isso, questão do vocabulário, e não vocabulários para você não vai procurar o mais difícil. Você vai procurar, dentro do teu conhecimento de mundo, aquilo que se adequa melhor. Vamos lá, então, senhores, questão 6 diz, referindo-se numa carta a seu romance Iracema, escreveu José de Alencar. Este livro é, pois, um ensaio, ou antes, mostra. Verá realizadas nele minhas ideias a respeito da literatura nacional e achará aí a poesia inteiramente brasileira, aurida na língua dos selvagens. Aqui tem falta dos selvagens. Coloca um S aí, professor. Desculpe, senhores. Coloquei um S, foi corrigido. A etimologia dos nomes das diversas localidades e certos modos de dizer tirados da composição das palavras são de cunho original. Professor, o que é isso aí? Cara, se fosse funções da linguagem, eu diria que é uma metalinguagem. O autor falando sobre como ele escreveu o texto, o que ele fez para poder montar a obra literária. O autor falando da obra, isso é uma metalinguagem. Só que não é bem isso que a questão está pedindo. Então, tematicamente, deixa eu analisar o diferente no texto. Ele fala sobre o romance Iracema, certo? Este livro é, pois, um ensaio, ou antes mostra. Ensaio, como é assim, professor? Ensaio, desculpa, teu vocabulário não é tão rico? O ensaio, meu amigo, é tipo um tratado, correto? Aí vem aqui, ó, verá realizadas nele minhas ideias a respeito da literatura nacional. Então ele vai comentar, né? Mas o que me chamou a atenção foi o fato de ele ter feito essa menção aqui, ó, etimologia de nomes nas diversas localidades. Então ele fez uma pesquisa, cara. Cara, não... Pô, como é que às vezes a gente... Como é que um autor escreve uma obra desse jeito? Tira isso da cabeça, menino. Tem gente que tem a cabeça boa. Não, é uma pesquisa. Alguns autores separam, cara, né? Ele tem um livro que vai dar, né, vazão à sua inspiração e ele tem um livro de pesquisa. No fim das contas, ao escrever o romance, ele junta a pesquisa com a inspiração, cara. A pesquisa com a inspiração. Não é bem diferente do que você faz ao produzir um texto dissertativo, não. Correto? Aquela ideia de que eu vou sentar para fazer uma redação. Professor, comente a questão. Calma aí. Eu vou sentar para fazer a redação e simplesmente puxar da minha cabeça em casa, puxar da minha cabeça o que eu sei sobre o tema. Não, eu tenho que estudar o tema. Parte é inspiração, mas parte é transpiração. É o que diz José de Alencar aqui. Correto? Então, eu vou procurar algo que chame isso. Questão da pesquisa, correto? Questão 6, então, vamos analisar a questão 6. De acordo com esse trecho, é correto afirmar que a literatura indianista, desse autor, indianista, correto? Autor romântico, e literatura indianista, foi produzida de modo a subverter o sentido de que comumente se atribui às palavras de uso corrente. Ele inovou na questão do uso das palavras? O texto fala sobre isso? Não, ele fala que ele pesquisou. B. Feu-lhe pretexto para que,
ele criasse palavras que pudessem, ele disse que criou, pudessem soar como se, de fato, pertencesse a alguma língua indígena. Desculpe, o texto diz que ele foi na origem, como se de fato pertencesse. Pertence. Letra C. Foi, por ele mesmo, considerada de importância menor do que a que escrevia, com outro tipo de preocupação. Não é bem isso. Letra D. Era um simples ensaio do escritor, que se preparava... Desculpa, olha como eles querem testar nossa ignorância. Ele acha que quando o cara falou ensaio, era ensaio de ensaiar. É ensaio de prescrever, correto? De fruto de uma pesquisa. Aí vem a letra E aqui, ó. Levou a pesquisar e a valorizar criativamente. Desculpe. Deixa eu ver se eu posso provar que ele disse que pesquisou. Diz aqui, ó. A etimologia dos nomes das diversas localidades e certos modos de dizer tirados da composição das palavras são de cunho original. Se são de cunho original, ele pesquisou. Desculpe, a palavra-chave aqui, desculpe. Pesquisar, beleza? E valorizar criativamente a força expressiva da língua falada pelos nativos. Olha o que ele diz aqui também, ó. Eu provo, não é o que eu acho. É o que eu posso provar. Aurida na língua dos selvagens. Só mudou. Nativo, selvagem é a mesma coisa. Eu estou te provando que a resposta certa é a letra E. Porque o texto fala sobre pesquisa. O texto fala sobre a valorização da língua indígena. Por que ele pesquisou? Qual é o grande lance desse autor romântico, né? No texto que ele diz, se ele pesquisou, ele teve esse cuidado. Né? Teve esse cuidado. Se teve esse cuidado, representa, né, uma importância para a língua indígena. É o que diz o comando da questão, correto? É o que diz o texto. Então, resposta certa da questão 6. E, de escola. Vamos lá, pessoal. E, professor, eu estou acertando muitas. Parabéns, parabéns. Só que eu não estou fazendo esse caminho que o senhor está fazendo. Beleza. Prova é isso, cara. Prova. Você chega com a estratégia que você achar adequada. Por isso, não tem como um camarada falar bem assim, ó, eu faço muitas questões, certo? Então, eu estou me preparando bem para o Enem. Desculpe. Fazer questões de forma aleatória é uma coisa. Estar bem preparado para o Enem não é só isso. Tu tem que fazer simulado. Em sala de aula eu falo bem assim, gente, quem não simula, dissimula. É dissimular, é mentir, falar que está se preparando, fazendo questões separadas. Já ouviu alguém sair da prova falando bem assim, poxa, a prova não estava difícil, mas eu me enrolei com o tempo? Se enrolou com o tempo porque não simulou. Porque se tivesse feito muitos simulados, saberia uma estratégia de não se enrolar com o tempo. Correto? Professor, volte à questão. Beleza, estou voltando. Vamos lá. Rapé urbano, né? Aventura e adrenalina em São Paulo. Calma aí. Aventura e adrenalina. O que o senhor está fazendo, professor? Ué, não te falei que quando é notícia o título te ajuda muito a desvendar o texto? Falei. Vamos analisar aqui, questão 7. O grupo se encontra tradicionalmente às sextas-feiras e a partir das 23h40, né? Quase sempre em meio à natureza, entre cachoeiras e florestas. O rapel começou a ser praticado em resgates e na exploração de grutas e cavernas. Herdeiro direto do alpinismo, o esporte se faz cada vez mais presente no cenário urbano. Opa, cachoeira e floresta, cenário urbano, o que é isso? Continuando. Diante de viadutos e pontes das grandes metrópoles. Nossa, beleza. Em São Paulo, às sextas-feiras, aventureiros de diferentes cantos se reúnem no viaduto da Avenida Doutor Arnaldo, às 23h40, para desafiar os limites da gravidade. Beleza? Para quê? Desafiar os limites da gravidade e superar a adrenalina num rapel urbano noturno. Os limites da gravidade. Por que, professor, desafiar os limites da gravidade? Isso aqui, cara, parece interpretação. É interpretação. Mas também envolve uma questão da prática do exercício físico, cara. Toda vez que você desafia a gravidade, para desafiar a gravidade, você tem que realizar uma ação corporal, um esforço, correto? Então, eu tenho dois elementos aqui, ó, para desafiar os limites da gravidade. Então, todo o texto que vai falar sobre o rapel, né, ele começa a falar sobre o rapel geral, até afunilar para o rapel urbano. Mas aí eu tenho que perceber no texto o que é mais importante. É falar sobre o rapel. Por que as pessoas estão fazendo o rapel nas cidades? Aí diz aqui, ó, para desafiar os limites da gravidade e superar a adrenalina.
Superar a adrenalina. Adrenalina provoca medo, superar o medo. Então eu vou fazer um exercício físico, vou superar os medos, né? A ansiedade, correto? Superar a adrenalina é superar a ansiedade. Não esqueça o contexto urbano. Aí vem aqui, ó. Diante do exposto e do conhecimento sobre o tema, opa, tá possibilitando um pouco, sabe, aquela viagem por fora. Diante do exposto e do conhecimento sobre o tema, é possível perceber que o rapel urbano noturno é, questão 7, uma modalidade de exercício físico, até aqui certo, que tem sua gênese desvinculada das transformações urbanas. Falso. O texto não diz isso, né? Foi adequada. B, uma atividade física de baixo impacto que mantém uma relação de alinhamento com o espaço de sua realização. Professor, como assim uma relação de alinhamento? Não interage com o espaço. Ora, rapel interage com o espaço, correto? O homem se adequou da montanha para a cidade. Letra C, uma atividade esportiva derivada do hipismo. Hipismo? Não era alpinismo? Tu tá de brincadeira, questão? Tá de brincadeira? Tá querendo humilhar a gente. Hipismo, eu não sou conhecedor assim, olha, ó, gordinho, eu não sou conhecedor muito de esporte, mas que eu saiba, hipismo é cavalinho, né? Vai escalar a montanha com cavalo, meu amigo. Ó, aventureiro, Indiana Jones. Próxima questão. Me respeita a questão. Letra D. Uma modalidade de exercício físico que migrou do campo para a cidade para reduzir seus desafios... Só um instantinho, Até aqui tá legal, velho, ó. Tá perfeita. Uma modalidade de exercício físico que migrou do campo para a cidade. Até aqui, ok. Mas lembra o que eu falei. Quantas coisas são afirmadas na questão? Essa é a primeira. Aí não tem a finalidade, ó. Para reduzir seus desafios e superações. Verdadeira ou falsa? Falsa. Falsa. Isso aqui torna a alternativa falsa. Letra E. Uma atividade física, ok, que aprimora tanto os fatores biológicos. Professor, você está viajando. Por quê? Por que eu estou viajando? Porque ele utilizou uma expressão mais culta. Fatores biológicos? Ora, se você desafia a gravidade, você realiza uma ação física. Se você realiza uma ação física, não sou professor de biologia, a ação física não é uma atividade biológica? Respiração aeróbica? Aeróbica? Beleza? Biológicos, né? Tanto os fatores biológicos quanto os fatores psicológicos. Psicológicos por quê, professor? Vencer o medo, velho. O medo onde é que está? No teu coração ou na tua cabeça? Desculpe, não é o que eu acho, é o que eu posso provar. Vá ao texto. Eu posso provar que a letra E bate com o texto. Então, não é assim. Normalmente, a gente aprende do jeito errado. No ensino fundamental. A gente pergunta, tia, onde a resposta da letra C? Está no texto. Aí o menino fica procurando uma parte do texto que esteja a resposta exata. Aí quando ele vai lá para o ensino fundamental 2, né, ou ensino médio, aí fala, não, meu filho, não é, a resposta não está no texto de forma exata. Você lê o texto e vai interpretar, vai, né, compreender. Aí o aluno ouve isso, fica imaginando assim, eu leio o texto, aí eu vou caçar numa nuvem, né? Eu leio o texto e fora do texto eu vou chegar a uma conclusão. Desculpe, é uma coisa e outra, juntas. O que é essa questão da interpretação e da compreensão? Preste bem atenção. Eu sempre vou ter marcas textuais para apontar uma resposta. Sempre vou ter marcas textuais. Sempre, sempre. Correto? Algo no texto vai me apontar para a resposta. Às vezes é uma marca lógica. O texto é informativo, você tem que encontrar a informação X. Correto? É uma marca lógica, como se fosse uma ponte ligando dois pontos. Correto? Às vezes, é uma palavra ou uma expressão que serve de trampolim. Não é uma ponte, é um trampolim que vai te levar a uma conclusão. Chama-se inferência. Vai te levar a uma conclusão. Então, de qualquer forma, tem que haver marca textual. Então, palavra-chave aqui, ó, fatores biológicos. Palavra-chave aqui, ó, fatores psicológicos. Fatores biológicos, desafiar a gravidade, psicológicos, né? Vencer a adrenalina, vencer o medo. Correto? Resposta certa, então, da questão 7, letra E. Essa questão aqui eu lembro, cara. Era professor do Carmela Dutra. Acho que foi a segunda prova do Enem. Fui fiscal na segunda prova do Enem. Era uma grana bacana, bicho. Então, eu lembro dessa questão. Na época, assim, era muito tosco.
o modo como nós aplicávamos as provas e não tinha todo aquele rigor, e eu ficava lendo, professor de linguagem, eu ficava caçando, era tudo misturado, eu ficava caçando as questões. Eu encontrei essa questão aqui, ó, campanha contra a violência do governo do Estado entra em nova fase. A ambiguidade causa estranhamento. A ambiguidade causa estranhamento. E aí você tem que desfazer o estranhamento. E assim, quando eu trabalho essa questão da ambiguidade e da expressão que se torna dupla ou confusa, eu sempre trabalho essa frase aqui, ó, vou escrever acima para você ter uma noção. Campanha contra a fome do Betinho. Uma das lendas sobre a campanha contra a fome, organizada pelo sociólogo Herbert de Souza, é que ele uma vez pediu patrocínio de um camarada de uma gráfica, cara, né? Aí o cara, pô, eu não posso te dar dinheiro, mas eu posso imprimir uns lembretes e espalhar pela cidade. Aí ele escreveu isso aqui, ó, participe da campanha contra a fome do Betinho. Participe da campanha contra a fome do Betinho. É o mesmo estranhamento. A ordem dos termos causa um estranhamento. Participe da campanha contra a fome do Betinho. A campanha é do Betinho ou ela vai combater a fome do Betinho? Não dá para saber isso, cara. A mesma coisa aqui, ó, campanha contra a violência do governo do Estado. Entre em nova fase. A campanha é do governo do Estado ou contra a violência exercida pelo governo do Estado? Fica esperto, meu amigo, que nessa prova pode cair esse tipo de confusão, esse tipo de ambiguidade, correto? Aí diz aqui as alternativas, ó. A manchete tem um duplo sentido e isso dificulta o entendimento. Considerando o objetivo da notícia, esse problema poderia ter sido evitado com a seguinte redação. Aí você vai procurar a alternativa onde vai apontar que a campanha, você tem que perceber, a violência não é do governo do Estado, é a campanha. Em que alternativa deixa isso claro? Que a campanha é do governo do Estado e ela é contra a violência. Campanha do governo do Estado contra a violência, entre em nova fase e resposta certa, letra E. Aí você fala, professor, essa aqui eu acertei, né? Essa aqui você acertou, já estou na 8ª questão, assim, ó. Essa é boa, muito boa, parabéns, correto? Está tendo bom desempenho? Não está tendo? Esse é o momento. Se avalie, verifique o que precisa. Errou as questões sobre TICs? Seleciona. Toda a prova do Enem você vai encontrar pelo menos 3 questões envolvendo as TICs. Seleciona e vai resolvendo separadamente. Ok? Você vai perceber que um tipo de comando se repete. Vamos lá, próxima questão, senhores. Questão 9. Aí tem uma tirinha, né? Este é o Fox, o deprimido. Fox, né? Fox, a raposa, o deprimido. Alguém está falando do personagem, certo? Raposa alada.com. Aí diz, esse é o Fox, o deprimido. Aí o Fox vem para cima, né, e diz, estou deprimido. Aí ele diz, o fracassado. Então, o narrador diz deprimido, aí o personagem diz, estou deprimido. Aí o narrador piora a condição do personagem, diz, o fracassado. Aí o personagem fica revoltadinho, né? Fala bem assim, e essa narração não está me ajudando. É diferente isso. Lembra que ler é perceber o diferente? Já assistiu ao filme Deadpool, né? Aquela paradinha que ele olha para a câmera, como eu estou olhando agora, e ele conversa com o telespectador? Isso é diferente. O Fox está fazendo a mesma coisa, cara. Ele está fazendo a mesma coisa. Só que não é só essa observação de que o personagem está falando com o narrador. O personagem está brigando com o narrador. O narrador não está ajudando o personagem. Está piorando a condição do personagem. É isso. Agora eu vou para a questão. Eu vou para a questão e vou procurar algo que caminhe para essa observação, que é o diferente. Não tem para onde fugir. É o diferente no texto. Aí diz o seguinte, o efeito de humor da tirinha é decorrente da, né? O efeito de humor, o diferente, o recurso utilizado, né? Vamos verificar, é decorrente do quê? Letra A. Intervenção inesperada do narrador. Inesperada. Intervenção inesperada. Deixa eu observar aqui. Inesperada, é? Não sei se está inesperada aqui. Ao estimular um comportamento depressivo da personagem secundária. Sim, estimula um comportamento depressivo, realmente, correto. Mas intervenção inesperada
Não sei se essa intervenção é inesperada não. Por quê? Porque na tira pode ocorrer isso. Inesperada do ponto de vista de quem? Deixa eu filar nessa questão aqui. Eu achei estranho inesperada. O restante eu achei legal. Mas inesperada, não. Opa. Diz o seguinte, o comportamento depressivo da personagem secundária. Olha outra observação da alternativa A. Ele está chamando essa personagem aqui de secundária. Ela não é a personagem principal? Resposta errada. Letra A. Vamos verificar a B agora. Intervenção narrativa que reforça um comportamento negativo da personagem principal em questão. Pode ser. Vamos analisar a próxima. Reação da personagem principal. Vamos deixar o filar nessa aqui, né? Intervenção narrativa que reforça um comportamento negativo da personagem principal em questão. Deixa eu filar nessa aqui. C. Reação da personagem principal ao contestar a intervenção do narrador de modo gentil. Até aqui está certo. Ó. Reação da personagem principal ao contestar a intervenção do narrador de modo gentil e contrário. Gentil, risca esse aqui. Há uma intervenção? Há. De modo gentil? Não. Letra D. Combinação da intervenção crítica do narrador e da reação descontente da personagem diante dessa intervenção. Opa. Muito bem, crítica, né? Diante descontente. O narrador, ele é crítico. E a personagem demonstra descontentamento. Mas, professor, crítica do ponto de vista de quem? Eu não achei que houve criticidade. Não. Tu esqueceu o princípio da expressão crítica? Criticar, falar mal. Não é esse tipo senso crítico com base em fatos. Não, criticar. Ele não está criticando? Então, é uma crítica. O narrador critica e o personagem se revolta. Desculpe, a alternativa D, ela contempla melhor o que ocorre no contexto da tira. Um narrador que critica, deprimido, fracassado. E um personagem que, olha as mãos, ó. Não é o que eu acho, desculpe, é o que eu posso provar. Olha as mãos. Ei, para aí. Essa narração não está me ajudando. Resposta certa aqui, senhor. Letra C. Beleza? Letra D. Risquei aqui, letra D. Resposta certa da questão 9, letra D de dado. Vamos a 10. A natação sincronizada é um esporte híbrido que inclui conceitos da natação, da ginástica e da dança, consistindo aos nadadores, indivíduos do executar uma rotina sincronizada de movimentos elaborados e dramáticos na água, acompanhada de uma música. A natação sincronizada exige habilidade de primeira ordem na água, ao exigir força, resistência, flexibilidade, benevolência, arte e sincronismo. Certo? Precisa esse sincronismo. Sem mencionar... Vai lá. Tudo isso aqui, ó. Normal no esporte. Normal. Aí ele diz, sem mencionar o controle excepcional da respiração. Opa! Né? Tá falando sobre o nado sincronizado? Beleza. Os aspectos bem peculiares do nado sincronizado estão aqui. Correto? Aí eu pulo. Acerca da relação existente entre o texto e a imagem. Deixa eu verificar aqui a imagem. Beleza. Os movimentos, né? Mas tu deve ter percebido que parte desses movimentos a pessoa está submersa. Tem que fazer um movimento com precisão, tem um certo esforço físico, correto? Mas tem que saber respirar, correto? Aí diz assim, ó. Acerca da relação existente entre o texto e a imagem, ambos demonstrando definições e movimentos do nado sincronizado, pode-se inferir, a partir daí, né? Posso chegar a um pensamento. Qual pensamento? Eu olho a imagem. Aí eu vejo na imagem, só na questão do 90 graus aqui, ó, a pessoa está respirando. Aqui está submersa, aqui está submersa. Nenhuma resposta pode faltar à questão do controle da respiração. Se for a resposta certa, não pode faltar isso. Por quê? Porque o comando da questão diz o seguinte, acerca da relação existente entre o texto e a imagem. Beleza? Aí diz aqui, ó, vamos lá, questão 10. O movimento can-can exige um grau de flexibilidade superior a todos os outros movimentos devido ao esforço quanto ao uso dos membros. Não é bem isso. B. O grau de equilíbrio corporal na água deve ser aliado ao controle respiratório no movimento vertical, pois ocorre a imersão do atleta, movimento vertical.
A imersão do atleta na água. Pode ser. Vamos analisar as outras aqui. C. Na movimentação denominada arco, ocorre pouco uso da musculatura, afinal a preocupação maior do atleta é com a respiração. Pouco uso da musculatura? O arco, cadê o arco? Arco, arco, arco. Nossa, olha a curvatura aí. Letra D. Os movimentos guindaste e cancan são similares, diferindo apenas no sentido em que os movimentos são realizados. Relaxa aí. E E. O nado sincronizado de modo geral. Olha aquela resposta genérica. O nado sincronizado de modo geral apresenta movimentos independentes do consenso entre controle corporal, certo? Controle corporal e nivelamento o quê? Respiratório. Olha as observações que nós fizemos no texto e olha a resposta que melhor condiz com essas observações. Olha como está perfeito, cara. Perfeito. Controle corporal, certo? Nivelamento respiratório. No texto, nós observamos isso. No texto verbal. E no texto, na imagem aqui, você está observando isso também. Resposta certa da letra D, da questão 10, letra E, de escola. Correto? Queria mandar um abraço os professores do João Bento, né? Professores do Carmela, professor do João Bento, professora Luiz Helena, certo? Professor Alain Fonseca, os professores do Carmela, um abraço a todos, professor Hermano Júnior, um grande amigo, aos professores de língua portuguesa do Classe A, professora Socorro Beleza, professor Marcelo Feitosa, um abraço a todos vocês que fazem um trabalho digno, não importa se é da rede pública ou privada, o cuidado com o aluno, com o sonho do aluno, tem que ser o mesmo. E é o mesmo, né? Eu conheço a professora Márcia, do Colégio Tiradentes, né? Janine, professora Janine do Colégio Major Guapindai, um abraço aos professores do Major Guapindai. E vamos lá, senhores. Próxima questão, outra questão de educação física. Professor, essa questão aqui sobre atividade física é interpretação. É interpretação, é uma questão de observação. Envolve conhecimento, né, sobre os movimentos do corpo e tal, mas interpretação. Correto? Se fosse para selecionar esse tipo de questão, colocaria nas questões envolvendo atividade física. A dança é uma atividade física artística, né? Aí vem a dança aqui, ó. A foto ilustra uma apresentação de balé, levando em conta que a dança clássica, por exigir movimentos mais técnicos e precisos, requer certos hábitos corporais. A melhor forma de capacitação para a execução dos movimentos corporais ilustrados é, deixa eu verificar aqui, movimentos por exigir movimentos o quê? Técnicos e precisos. Beleza. Técnica e precisão, fazer certo. Beleza. Ok. Deixa eu observar outra coisa aqui. Levando em conta que a dança clássica exige movimentos técnicos e precisos. Técnicos e precisos. Ok, marquei. Requer certos hábitos corporais. Hábitos corporais. A melhor forma para a capacitação para a execução dos movimentos corporais ilustrados é movimentos técnicos, precisos. Estabeleça um paralelo, cara. Seja sensato. Um conhece muito do balé, conhece outro esporte, né, professor? Só conheço futebol. Beleza, futebol. O que o cara faz? Ele joga muita bola. Ele é habilidoso? É, mas como é que ele adquiriu essa habilidade? Jogando muito, repetindo. Na escolinha, repetem várias vezes. O cara bate uma falta, opa! Quantas vezes o cara não praticou? A repetição. Essa ideia aqui da técnica, a precisão vem pela repetição, pelo treino. O treino. Aí fala aqui, ó, hábitos corporais. Você se habitua a algo quando você repete, né? Repete, já é algo automático, correto? Precisão, técnica, tem um elemento em comum. Vamos procurar aqui a alternativa. Questão 11, diz o seguinte, ó. Praticar exercícios físicos e ensaios com repetições. Pode ser, não pode? Pode ser. Vamos deixar aqui offline, pode ser. Ter uma rotina cronometrada e fazer atividades aeróbicas. A questão para ter precisão, é marcar o tempo. Realizar apenas alongamentos, risca. Ter uma dieta balanceada, isso vai causar precisão, desculpe, por enquanto, né? Letra E, adquirir flexibilidade nos membros superiores e inferiores por meio de terapias específicas, né? Adquirir flexibilidade nos membros superiores e inferiores por meio de terapias específicas. Opa, eu achei isso aqui mais ou menos. Achou mais ou menos? Marcou essa aí? Relaxa, vamos analisar a outra. A de cima. Fica entre A e E, professor. Também, ó. Vamos analisar agora.
praticar exercícios físicos e ensaios com repetições e adquirir flexibilidades nos membros superiores e inferiores por meio de terapias específicas. Beleza. Você é flexível, beleza. Isso significa que você é técnico? Isso significa que você é preciso? Não. A técnica e a precisão, elas são adquiridas mediante ensaio. Balé tem muito ensaio, né? Exercícios. Resposta certa, letra A. Tranquilidade? Muito, muito bonitinha essa questão. Muito bonitinha mesmo. Corpolatria, ó. A corpolatria é uma espécie de patologia da modernidade, caracterizada pela preocupação e cuidado extremos com o próprio corpo. Não exatamente no sentido da saúde, né? Da beleza aparente, correto? Sobre esse fenômeno do homem contemporâneo presente nas classes sociais do mundo globalizado, a corpolatria. O senhor pulou o texto, vamos direto às alternativas. A corpolatria, né? A questão do valor excessivo, a aparência. Tranquilidade. Questão 12. Diz o seguinte. É uma forma de comportamento da sociedade contemporânea que mostra quão tensas são as relações estabelecidas entre o homem e a sua autoimagem. Pode ser, né? Pode ser. B. Criou outro ópio do povo, levando as pessoas a buscarem cada vez mais grupos igualitários de integração social. Isso aqui não tem nada a ver. Integração social, não. É eu, individual, eu mostrando uma aparência, não uma essência. C. É uma tradução dos valores das sociedades subdesenvolvidas. Subdesenvolvidas, não. Se você pegar sociedades desenvolvidas, isso é muito comum. O restante eu não leio, porque se o começo está errado, o resto não me interessa. Letra D. Tem como um dos seus dogmas o narcisismo, significando amar o próximo. Narciso, aquele cara que ficava olhando o próprio reflexo no espelho d'água, né? Narciso amava o próximo como a si mesmo. Nossa, narcismo, né? Jesus agora é narciso? Vamos lá então. Nada a ver. Professor, eu marquei essa aí. Marcou? Nada a ver. Vamos continuar, senhores. Ignora isso aí, tá bom? Deixa ninguém saber que você marcou essa aqui. Letra E. Existe desde a Idade Média. Entretanto, esse comportamento se intensificou a partir da Revolução Industrial no século XIX e se estendeu até os nossos dias. É uma forma de comportamento da sociedade contemporânea que mostra quão tensas são as relações estabelecidas entre o homem e a sua autoimagem. Eu marco letra A, cara, ó. Eu fico com a letra A. A gente vai fazer Vamos pegar a próxima questão aqui com afinco, certo? Vamos agora à questão sobre funções da linguagem, meu amigo. Essa questão eu conheço. Já resolvi esse simulado aqui, muito bonita, certo? Funções da linguagem. Diz assim, na imagem anterior, ao lado, né? Percebe-se a presença predominante de função da linguagem por meio da qual ocorre. Ele não diz qual é a função, nem dificilmente vai falar sobre a função, né? São 2 ou 3 questões certas em toda a prova de linguagem. Funções da linguagem, correto? Aí é só lembrar a função poética, a palavra trabalhada com arte, a plurissignificação, a questão sonora, né? Tem que estudar também para a prova de linguagem as figuras de linguagem, correto? Outra função também, a conativa, o apelativo, aquela que tenta te convencer, use camisinha, beba Coca-Cola, aquela é a função que estabelece a interlocução, faz referência ao interlocutor, função apelativa. Tem a função referencial, que é o texto informativo, o texto que te orienta, é o texto seco, sem opinião, correto? Referencial. Tem a função fática, que é aquela que serve para abrir o canal de comunicação, um oi, e aí pega um trecho do WhatsApp, numa fala no WhatsApp, joga lá, pega uma fala, né, um diálogo de uma obra literária, joga na questão e cria sobre função fática. Mas historicamente, no Enem, tem uma função, não só no Enem, em boa parte dos vestibulares, tem uma função da linguagem que é fundamental que você saiba. É a metalinguística. A gente costuma ensinar em sala assim, é a coisa que fala da coisa, é a linguagem que fala da linguagem. É o código que se refere ao código, certo? Quando o Drummond fala, lutar com palavras é a luta mais vã, no entanto lutamos mal rompe amanhã, ele escreve sobre o ato de escrever. O mesmo Drummond diz, eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam, e que fale como 2 olhos, ele escreve sobre o ato de escrever. Isso é no texto literário
né? Verbal. Em um quadro pode haver metalinguagem também. E aí eu gosto de usar o exemplo da galerinha quando vai para festa, vai para o shopping, né? É muito comum você ficar lá na frente do espelho e tirar aquele... Eu falo selfie, mas eu sei que não é selfie. Tira aquela foto na frente do espelho e fala assim, né? Se tem um namoradinho, né? Manda uma indireta pro ex-namoradinho, agora estou bem melhor, livre, leve e solta, aí tira a foto. Aí o que vai aparecer na foto? Algo semelhante ao que o Drummond fez. Bem semelhante, assim, bem distante, mas do ponto de vista artístico, mas como recurso é semelhante. Se o Drummond usou o texto literário para falar sobre literatura, se ele usou um poema para falar sobre escrever um poema, você está tirando uma foto de você tirando uma foto. Quando o artista pinta, ele pintando, isso é uma metalinguagem. Correto? Olha o que o artista faz aqui, ó. Ele se olha, ele olha, observa o próprio reflexo, certo? O próprio reflexo. O quadro mostra o reflexo do artista. O reflexo do artista. Metalinguagem, metalinguagem. Diz aqui, ó, alguma alternativa aqui tem que fazer referência à metalinguagem. Vamos lá. Letra A diz evidência. Notoriamente, na testagem do canal comunicativo própria da função fática. Está testando o canal comunicativo? Não, metalinguagem, é a linguagem que fala da linguagem. B, distinção. Notadamente, no referente do processo comunicativo, característica da função referencial. Não, metalinguagem, metalinguagem. C, destaque predominantemente para as emoções e os sentimentos do emissor, emotiva. Não, metalinguagem. D, realçamento, principalmente no receptor, como centro do processo comunicativo, função emotiva, função conativa da linguagem, ou apelativa. Né? Particular, função conativa. Não. Eu quero a função metalinguística. Me dê, por favor, a função metalinguística, porque eu identifiquei no texto. E letra E, proeminência, especialmente no uso do próprio código, para revelar elementos do próprio código. Marca da função metalinguística. Pode marcar aí, metalinguagem. Pode marcar metalinguagem, senhor. Pode marcar metalinguagem.